novamente, vamos passar agora ao estudo da tentativa. Como vimos na última aula, a tentativa ela é importante, para o estudo de direito penal, e a premissa fundamental da tentativa diz respeito à compreensão de intercrimes, o caminho do crime. E olha só, quando se fala da tentativa, você tem um delito incompleto. Por quê? Porque é quando o tipo penal subjetivo, ou seja, o dolo, ou seja, o elemento mens rea, ele está presente. Só que aí a gente ainda não tem o tipo penal completo, está faltando outra parte, não é? Que parte é essa? É o elemento objetivo, o tipo penal objetivo. Está faltando o quê? Está faltando o elemento actus reus, Então, quando você tem um indivíduo que tem um elemento volitivo presente, mas não tem o elemento objetivo presente, ele não conseguiu concluir as ações, nós temos a tentativa. Vamos então passar a leitura do nosso Código Penal. Vamos ler o Código Penal no nosso artigo 14, tá? Abra no seu Vademécum o Código Penal ou então coloque no Google Código Penal Planalto. E vamos ler o artigo 14. Disse o crime consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal, ou seja, no crime de matar alguém, quando a vítima morre. Tivemos aí um homicídio. Furto, quando nós tivemos aí uma eventual propriedade sendo subtraída de uma pessoa. E olha só, vamos nos atentar a inciso 2. Tentativa. Quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. E aqui neste ponto é bem importante nós termos bem claro o iter criminis, Já vimos o iter criminis com relação a algumas condutas, vamos ver com relação a outras, para melhor entendermos a tentativa. Então, na tentativa nós temos o início da execução, não é verdade? Porém, a não consumação por motivos alheios à vontade da gente. O indivíduo, ele parou lá na nossa terceira etapa do iter criminis. Ele cogitou, ele passou a preparação, ele então está realizando a execução, só que nós não temos uma consumação, Porque algo aconteceu, algo que é externo à vontade deste agente. Exemplo clássico, o indivíduo estava prestes a matar alguém, estava apontando a arma para alguém, estava mirado, ele ia disparar, mas de repente um terceiro empurra a arma. Ele ia cometer um crime, mas a polícia chega, Às vezes uma operação policial, os indivíduos iam assaltar o banco, estavam próximos do local do banco, estavam se posicionando, já estavam com as armas, estava tudo decidido, mas em função de uma inteligência policial, a força policial conseguiu neutralizar esses indivíduos, E eles não conseguiram assaltar o banco como eles queriam, não é verdade? Ou então os indivíduos estavam cavando o túnel. Até a jurisprudência diz um caso assim, que é um caso de 12 metros, Eles ficaram a 12 metros de, através de um túnel, chegar a uma instituição financeira, ao cofre de uma instituição financeira. 12 metros é muito próximo. Nisso, através de inteligência, a polícia conseguiu deter esses criminosos. Todos esses casos são de tentativa, Por quê? Porque nós tivemos indivíduos que tinham a completa intenção, de realizar o tipo penal, porém não conseguiram por motivos alheios às vontades deles, está bem? E quando a pessoa quer parar um crime, isso a gente vai ver nas próximas aulas. Aqui nós temos bem claramente indivíduos que querem cometer o tipo penal, mas não conseguem. Não é que não querem, é não conseguem, já não podem mais, está bem? Reforço, na tentativa, o elemento volitivo, mens rea, tem que estar presente, mas só que o indivíduo ele não consegue realizar as ações tipicamente relevantes, o tipo penal objetivo, está bem? Ok. Temos aqui algumas situações polêmicas. Até que ponto nós temos tentativa ou até que ponto nós temos a consumação? Olha só, adotando essa teoria individual objetiva, a gente pode chegar a alguns casos que são até espantosos, Espantosos para um acadêmico de direito.
Vamos pensar no caso de furto. E aqui nós temos uma situação bastante interessante, em que até que ponto o indivíduo inicia uma conduta, né? Até que ponto o indivíduo inicia uma conduta, é algo de profunda divergência entre alguns tribunais, tá? Às vezes o nosso Supremo Tribunal Federal diz uma coisa, mas uma corte do Rio de Janeiro pode pensar em outra, e assim por diante. Vamos pensar no caso de furto em um supermercado, tá? Vamos supor que um jovem, querendo fazer uma festa, tá? Isso aqui é um caso infelizmente real, não querendo pagar pela bebida, ele opte por entrar no supermercado com a mochila, um supermercado que não exige que as pessoas depositem seus pertences em um armarinho, nada, né? Um mercado que deixe que as pessoas entrem com a mochila. Ele vai até as prateleiras que têm bebidas alcoólicas e escolhe, geralmente é um whisky ou uma bebida cara, né? Que nesses casos infelizmente acontecem. Esse indivíduo então opta por pegar esse whisky, discretamente coloca dentro da mochila, passa pelo caixa sem comprar nada, evidentemente, passa pelo segurança, sai do estabelecimento, volta ao seu carro, vai para casa e bebe o whisky com seus amigos. Eu pergunto, em que momento que você tem uma consumação? Tá? Em que momento que essa ação se consuma? Isso vai ser bem relevante para nós vermos se aqui você vai ter uma tentativa em um momento ou em outro. Em que momento se consuma? Eu pergunto, é no momento em que ele entra no mercado, no momento em que ele chega à prateleira com as bebidas, é no momento em que ele olha para os lados e vê se o segurança está olhando, é no momento em que ele pega a bebida, é no momento em que ele coloca na mochila, é quando ele fecha a mochila, ou então é quando ele passa pelos caixas, é quando ele passa pelo segurança, ou ainda quando ele sai do supermercado, é quando ele entra no estacionamento, quando ele chega em casa, é quando ele bebe, em que momento em que o crime se consuma, tá? Várias opiniões baseadas no senso comum podem ser exaradas, tá? Mas o STF, o Supremo Tribunal Federal, já disse o seguinte: essa conduta é consumada no momento em que o bem sai da esfera de disponibilidade do dono. No delito de furto, tá? No delito de furto, acontece a consumação quando o bem sai da esfera de disponibilidade do supermercado. Em que momento isso acontece? É no momento em que o dono quer fazer algo com a sua propriedade e não consegue. Quem que é o dono dessa bebida de uísque? É o supermercado. No momento em que um gerente, um funcionário quer pegar determinada bebida e essa bebida já não está disponível porque está escondida na mochila de alguém, seguindo-se o entendimento do STF, neste momento você teria consumação. Olha só, então seguindo-se arrisca o entendimento do STF, no momento em que alguém colocasse a bebida dentro da mochila, fechando-a, no momento em que algum gerente quisesse aquela bebida e não a encontrasse, neste momento, tá, que seria consumado o delito de furto. Seria tentativa no momento em que a pessoa fosse colocar na mochila, mas o segurança parasse, né? O segurança parasse essa pessoa. Isso gera divergências. Tanto que em Santa Catarina existe a prática, tá? E mais alguns tribunais de justiça dizer o seguinte: pera lá, nós não gostamos deste momento. Pra gente, a esfera de disponibilidade ela é perdida não quando o bem está na mochila. A esfera de disponibilidade é perdida quando o indivíduo passa pelo caixa, tá? Quando o indivíduo passa pelo caixa. Aí nós teríamos um crime consumado. As outras hipóteses seriam de um mero crime tentado, tá? Enfim, aqui temos uma divergência muito grande e as cortes, elas divergem entre elas, está bem? Alguns dizem que temos tentativa quando ele está prestes a sair do caixa, mas então ele não consegue sair do estabelecimento, não consegue levar a bebida. E isso aqui é objeto de muita discussão. Temos alguns crimes que não admitem tentativa, tá? Alguns crimes não admitem tentativa. Primeira hipótese, crimes culposos. Crimes culposos não admitem tentativa em hipótese nenhuma. Se você, então, está prestes a sair da garagem do seu carro, a garagem de sua casa, perdão, com o seu carro, está prestes a dirigir imprudentemente e alguém te interrompe, isso não é considerado tentativa de qualquer crime culposo, seja lesão corporal, seja homicídio. Outra hipótese, não há tentativa nos crimes pré-ter dolosos, tá? Com relação ao evento mais grave. Ou seja, você quis
por exemplo, roubar alguém e eventualmente essa pessoa morre, tá? Essa pessoa morre por algum motivo. Vamos pensar naquela hipótese que nós comentamos antes do terceiro, do carteiro que tinha sido afetado, né, pelo risco criado num assalto a uma agência. Nesse caso, com relação ao evento mais grave, ao evento morte, não cabe tentativa, está bem? Outra hipótese, e aqui bastante interessante, no âmbito das contravenções, no âmbito das contravenções penais. Nós temos no direito brasileiro, está bem, as contravenções penais. Contravenções penais que estão previstas em uma lei específica. Lei de Contravenções Penais, que é o Decreto-Lei 3688 de 1941. Assim como nós temos tipos penais no Código Penal, em legislação penal extravagante, nós temos também na Lei de Contravenções Penais, que são só, digamos assim, tipos penais que desde sempre o legislador brasileiro quis sancionar de uma maneira muito leve, tá? Tanto que as contravenções penais são punidas com detenção e assim por diante. São tipos penais, mas tipos penais de pouca relevância. Desde já, fazendo uma observação para os alunos que já atuam na área penal, já têm alguma prática, não confunda o conceito de contravenção penal com o conceito de crimes de menor potencial ofensivo, tá? Que este último caso, os crimes de menor potencial ofensivo, eles são uma categoria processual penal. Crimes de menor potencial ofensivo vão ter um processamento diferente dos crimes propriamente ditos, tá? Existem algumas questões que eu não quero entrar em detalhes. Então vamos ao nosso Decreto-Lei 3688, que é a Lei de Contravenções Penais, tá? E vamos ver o seguinte, vamos ler o artigo 4º, tá? Vamos ler agora o artigo 4º, que vai dizer o seguinte: não é punível a tentativa de contravenção. Não é punível a tentativa de contravenção. Ou seja, se você tentar realizar algum daqueles tipos penais, por exemplo, vadiagem, você tentou ser vadio um dia, mas daí o seu conhecido não deixou você dormir no banco da praça. Você tentou, não conseguiu. Você tentou cometer a contravenção de vadiagem? Não, isso não existe, tá? Um outro exemplo aqui, um pouco mais até engraçado. Vamos ver o nosso famoso tipo penal da perturbação do sossego, que está previsto lá na Lei de Contravenções Penais. Vamos ler o artigo 42. Olha só. Perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios. Ou seja, sossego no momento que você está dormindo, ou trabalho, a pessoa está trabalhando na casa dela, assim por diante. Primeiro, com gritaria ou algazarra. Segundo, exercendo profissão incômoda ou ruidosa em desacordo com as prescrições legais. Terceiro, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, né? Algo que nem acontece no Brasil. Ou quarto, provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tenha guarda. Pena para essas modalidades, prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa, né? Essa parte, R$200 mil a 2 contos de réis, ela é indiferente aqui, porque conforme será visto em Direito Penal 2, não é mais assim que se calculam as multas. Mas a questão é, vamos dar uma analisada nessa última modalidade, provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tenha guarda. Se você não quer parar o barulho de animal, você então tem uma conduta omissiva, na verdade. Quando a pessoa se omite, ela pode eventualmente cometer uma conduta penalmente relevante? A resposta é sim. A resposta é sim. Então vamos pensar na seguinte hipótese. Uma jovem universitária vai para a sua universidade, né? Vai estudar à noite, só que ela tem a guarda de um animal que está muito agitado. E toda vez que ela vai sair de casa, ela deixa esse animal agitado, mas só que ela nunca deixa esse animal sozinho. Ela sempre espera a mãe chegar, porque daí o animal não fica agitado e não late com a presença da mãe. Ok, só que um dia a mãe se atrasa. E a moça universitária, ela resolve sair mesmo assim. Se ela sai e deixa o cachorro incomodando vizinhos, assim por diante, ela comete uma contravenção penal? A resposta é positiva. A resposta é positiva. Aqui temos um exemplo clássico da teoria do assentimento. Teoria do assentimento.
ela concordou em deixar o cachorro sozinho, ela se omitiu no dever de cuidado, né? Assim, ela incorre em perturbação do sossego. Vamos supor que ela opte por sair, mas no que ela está saindo de casa, quando o cachorro está prestes a emitir os latidos e assim por diante, chega a mãe. E a mãe impede que o respectivo animal fique sozinho. Nessa hipótese, a conduta da jovem universitária, essa conduta de tentar se omitir, tentar realizar perturbação de sossego, essa conduta, ela é penalmente relevante? Não, porque não se admite tentativa de contravenções. Está bem? Outras exceções com relação a crimes que não admitem exceções. Crimes condicionados ao resultado. Exemplo, instigação ao suicídio. A pessoa que instiga ao suicídio, ela só é punida se a vítima ou ela eventualmente se suicidar ou se ela ao menos se lesionar, tá? Nos termos do artigo 122 e seguintes. Outra situação em que não se pune a tentativa, mas não é que se não se pune a tentativa, é que você pune como se consumado fosse o crime. É a seguinte situação: quando a própria tentativa ela é tipificada, que é o caso do artigo 352 do Código Penal, evadir-se de presídio. Se um determinado indivíduo está tentando se evadir do presídio, o mero fato dele tentar já possui um tipo penal, já tem uma tipicidade específica, está bem? Meramente tentar se evadir já é crime. Portanto, você não está punindo, não existe tentativa de tentativa. Realizou tentativa, então você já vai ser punido como se consumado fosse o crime, tá? Você está punindo a tentativa. Outra questão, vamos ver a situação mais para frente da classificação dos crimes. Temos os chamados crimes habituais, o caso de um médico, tá? Que realiza ilegalmente a medicina. Vamos supor que determinada pessoa está para se formar em medicina, já se concluiu parte do curso, mas não concluiu a residência ou não sequer iniciou a residência. E já está dizendo que é médico, inventou um número de CRM falso e vai atender pessoas de uma maneira contínua. É possível se ver tentativa? Sim. No momento em que ela vai fazer o primeiro atendimento, tá? Ela vai consumar o crime. Tá? Se eventualmente alguém impedir que ela realize o primeiro atendimento, essa pessoa vai responder pela tentativa da prática ilegal da medicina. Outra questão, nos crimes omissivos impróprios, tá? Uma mera questão, nos crimes omissivos impróprios, já vimos a questão da mãe grávida, só para reforçar, temos então dois requisitos. Se a pessoa que tinha uma posição de garantidora, né? A pessoa ela era garantidora, o salva-vidas em relação ao respectivo banhista, a mãe em relação ao filho, com relação às hipóteses de garante, com relação aos crimes daí impróprios, está bem? Crimes que qualquer pessoa pode cometer, por sua vez, tá? Nós temos dois requisitos, só reforçando. Seja com a proximidade do resultado, agora a criança está prestes a ficar faminta, a morrer de fome porque a mãe não quer mais amamentar, ou seja porque a mãe ela se desviou, ela se desvinculou, tentou se desvincular, está indiferente do seu dever de cuidado, é indiferente com o filho, à filha. Nessa hipótese, então, temos a consumação, por assim dizer. Não é exatamente consumação, nós temos uma verificação de um ato de execução. E com esse ato de execução, por mais que a criança seja salva, verifica-se a tentativa. Última questão. Como é que é punida a tentativa? Tá? A tentativa é punida nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal. Retomando o nosso Código Penal, artigo 14, parágrafo único, diz o seguinte: salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. O que acontece? No direito brasileiro, você só sabe a pena dos crimes consumados, matar alguém, 6 a 20, e assim por diante. Você nunca sabe qual que é a pena dos crimes não consumados. Por quê? Porque aqui você adota essa fórmula geral, que é diminuir de 1 a 2/3, tá? Diminuir de 1 a 2/3. É diferente de alguns países que diz, a conduta quando consumar, alguns tipos penais, por exemplo, a Alemanha tem algumas partes, o seguinte, se você vai ver o tipo penal deles, você não tem um tipo penal 121, crime, matar alguém, não, você tem um tipo penal 1, realizar atos, tá? Depois, realizar condutas que ensejem
a pereclitação da vida, alguma coisa assim, tá? Vai ver, por exemplo, os Estados Unidos às vezes também segue esse critério. Realizar um ato, realizar um ato mais grave, realizar outro ato mais grave ainda, tá? Você tem tipos penais específicos conforme a conduta avança. Isso só a título de curiosidade, tá? Só mencionei a título de curiosidade, mas isso não se aplica ao Brasil. No Brasil, você tem essa regra geral prevista no artigo 14, parágrafo único, tá? É sempre você vai pegar, então, a pena do delito consumado e diminuir de 1 a 2 terços. Diminuir de 1 a 2 terços. E agora, como é que você vai diminuir? Vai ser 1 terço ou vai ser 2 terços? Vai ser metade? Joga um dado, né? Não. No Brasil, você, para escolher se vai ser de 1 a 2 terços, você vai ter que ver quão próximo a pessoa estava de cometer o delito. Tá? Se a pessoa ia cometer o delito, ela acabou de municiar a arma e ela ia apontar a arma para um sujeito, tá ok? Nessa hipótese, ela recém começou a execução, portanto você vai diminuir cerca de 2 terços, tá ok? Então vamos pensar o seguinte, agora a pessoa já estava mirando, aí vem um policial no momento em que ela estava literalmente disparando e só porque o policial empurrou a arma é que o disparo não acertou a vítima, o disparo acertou uma outra coisa qualquer. Olha só, agora o delito estava muito, muito próximo de se consumar. Você tem que diminuir apenas 1 terço, você não pode diminuir 2 terços, você tem que diminuir apenas 1 terço, está bem? Ou seja, você vai acompanhar esse intercrimes. Se o perigo estava muito próximo, o caso, por exemplo, da criança que já foi internada em estado grave de saúde no hospital, ela eventualmente pode estar correndo risco de vida, não se sabe se ela vai sobreviver ou não. Essa mãe, ela vai ter a pena do respectivo homicídio, né, que agora é tentado, diminuída em apenas 1 terço. Ela vai ter uma pena que é muito maior do que a pena de uma mãe que recém alimentou a criança, mas já entrou no ônibus para ir para Manaus. Por quê? Porque o elemento risco ainda estava um pouco distante de ser alcançado. Nesse último caso, essa outra mãe vai ter uma redução de apenas 1 terço, não mais 2. Ela vai ter uma redução de 2 terços, né? Ela não vai ter a redução de apenas 1 terço. Ou seja, você vai imputar à pessoa, né, a redução conforme a proximidade da materialidade da conduta. Por hoje é isso, até a próxima.